porque a gente vai falar da primeira grande derrota do governo Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados. Ontem ficou muito claro que a base, ela é esmilinguida na Câmara dos Deputados quando a maioria derrubou as mudanças que Lula fez no marco do saneamento. E detalhe, né? Teve ministro dizendo em on, né, que achava que isso ia passar tranquilo, que era só uma conversa, que não tinha dúvida sobre o projeto. E ontem, foi ontem à noite, né? Tomaram uma marretada no Congresso Nacional, em especial na Câmara. Lira não apareceu para presidir. Segundo, os petistas estão querendo colocar um pouco de pano quente nessa derrota. O Lula e ele acertaram, falaram, realmente o Lula estava sabendo, isso aí não ia dar, não ia passar, etc e tal. Mas impossível negar que 3 partidos que têm juntos 9 ministérios estão com a costura é frouxa. O MDB votou quase inteiro para derrubar as mudanças feitas pelo Lula, o PSD do Kassab também e o União Brasil, né, que já tem 3 ministérios também. Eu fui ali tentar entender se o PT tá vendo que tem um problema. Tá. Ninguém tá fingindo que não tem um problema. Tá vendo que tem um problema. Tá vendo que precisa de um freio de arrumação. E sabe que esse trabalho vai ter de ser feito pelo Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, e também pelo Alexandre Padilha, que é o ministro da Articulação Política. Que quem é governo precisa ser aliado. Essa foi a frase que eu ouvi de integrante do núcleo mais próximo ali a Lula. Quem é governo, ou seja, esses partidos, MDB, PSD e União Brasil, tem 9 ministérios, eles são 1/3 do governo, né? Quem é governo tem que ser aliado. Mas eu perguntei, já dá para falar em reforma ministerial? Ainda não. Eu friso o ainda. Vem para cá o nosso time para a gente falar um pouco sobre isso, né, gente? Foi, para usar o termo da Anitta, que está pop agora, macetaram, né, as mudanças do marco do saneamento. E, Yuri, não dá mais, né, para esconder, né? De fato, quem é governo tem que ser aliado, não é o que está acontecendo. Não é, e também tampouco dá para esconder que esta foi uma semana em que todos os recados foram dados de que o governo, de fato, precisa não só azeitar a sua base, mas entender que a relação com a base, com o Congresso Nacional, mudou do que foram nos outros governos do PT. Essa história, não lembro se eu cheguei a usar aqui no CNN 360, uma expressão que eu ouvi esta semana de um senador que apoia o governo federal. Não dá para trabalhar só no atacado, é preciso trabalhar no varejo também. E o que significa isso? Essa lógica de ceder ministérios para os partidos não resolve o problema, muito pelo contrário. Talvez crie um outro problema porque gera essa expectativa de adesão que não corresponde à realidade. É claro que nenhum desses partidos que você citou, Dani, PSD, MDB e União Brasil, nenhum deles vai conseguir entregar a unanimidade de votos. Mas o que se viu é que mesmo o partido, por exemplo, do vice-presidente da República, o PSB, também votou em peso pela derrubada do decreto do governo Lula, do marco. Deram uma minimizada, mas tá lá, né? Pode tapar o sol com a peneira, vai continuar passando o raio de sol ali, né? A grande questão, e aí já olhando para frente, não só focando na Câmara, mas olhando para o Senado, a insatisfação com a relação executivo-legislativo também existe no Senado. E ouvi isso de um senador experiente também, disposto a apoiar o governo. Se fosse para o plenário agora, esse projeto de decreto legislativo, o governo iria perder de novo, iria perder no Senado também. Por isso foi importante, na perspectiva do governo, a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de mandar este projeto... tempo, né? Exato, para a Comissão de Infraestrutura, que é presidida por um MDBista, o senador Confúcio Moura, dá tempo do governo trabalhar. Mas como ele me disse, olha, o governo ganhou tempo, mas tem que trabalhar, porque senão vai perder de novo. Alguém fez, acho que foi Renata que fez essa ponderação, porque eu entendo que isso amplia a dependência do governo do Senado, né? E dessa figura que
que é Rodrigo Pacheco, porque o Senado pode ser ali a casa que a Câmara aprova uma pauta-bomba, suposição, né? O Senado segura. Então, isso aumenta o peso dessa aliança. Acho que a Renata fez uma ponderação sobre como isso também dá mais poder de fogo ou de troca à Lira. Eu tenho dúvidas, porque mesmo em temas nos quais ele abertamente se aliou a interesse do governo, não está rolando a entrega. Mas eu quero te ouvir, Rê, de live aqui. O meu ponto é, concordo com a Dani falou mais cedo, enquanto isso indicava ali um empoderamento, não foi, Dani? Da figura de Rodrigo Pacheco. Sem dúvida. E tá claro, nesse aspecto que a Dani coloca, ou seja, segurar um problemão. Pacheco, segura aí, porque na Câmara a gente não está segurando. Perfeito. Agora, o governo não vive só de goleiro, de segurar problema. Ele também tem que passar coisa. E não está claro qual vai ser a forma que o governo Lula vai se organizar, o Lula 3 vai se organizar nesse debate com o Congresso. Vejo, até já trazendo aqui um pouco de conversa com integrantes do governo. Há já uma avaliação que eu acho que está ficando evidente, de que, uma avaliação interna que está ficando evidente para fora, que o governo chegou com uma cabeça um pouco antiga de como viabilizar essa governabilidade. Dar ministério para siglas, para legendas, deixou de ser suficiente para amarrar uma legenda como um todo. Pode-se argumentar que no União Brasil já não se sabia que ia arrastar tudo, porque a União Brasil é uma legenda, eu ia falar um país, é uma legenda cindida, é um partido cindido, ok. Mas mesmo para outras legendas, e a votação de saneamento mostrou isso, não é pão, queijo mais. Deu o ministério, fechou, está resolvido. Não, a gente tem que lembrar que o Congresso estava até recentemente com um naco extraordinário do orçamento, podendo fazer um jogo com as suas bases incrível. A gente está falando lá do orçamento secreto. Os parlamentares querem uma participação maior, essa interlocução maior com o Palácio do Planalto, querem sim as suas emendas, porque querem continuar fazendo esse tipo de jogo e acenando para os seus aliados políticos que eles têm poder de levar realizações para lá. Então, existe uma governabilidade nova a ser feita. E aí, como é que se conecta com Lira? O governo claramente ainda não entendeu como é que vai fazer isso, porque está aí, ainda não conseguiu azeitar a sua base. Para fazer andar projetos, se não trouxer Lira para o barco, não convencer Lira de alguma maneira, vai ficar uma missão impossível achar esses votos no Congresso. Porque essa nova forma de governabilidade ainda não está posta. É nesse sentido que a Lira dependência, me parece que ela fica mais evidente. Beleza, se o governo não quiser depender de Lira, ele vai ter que sacar alguma coisa da cartola. O que é? Não está claro, não está posto, o Palácio do Planalto ainda não descobriu. Leandro, contigo rapidinho, mano velho. Só porque, enfim, essa Lira dependência se provou no projeto de lei das fake news nessa semana e não deu certo, né? Porque o Orlando Silva pediu a retirada de pauta, porque, obviamente, o governo não tinha voto para ver esse projeto ser aprovado. E aí, ali, eu conversei com deputados do PT que me disseram, esse é o preço de você não ter uma base forte, que você não conseguiu ganhar na comunicação sobre a importância desse projeto de lei, a narrativa da oposição foi a vencedora, e você não conseguiu ganhar no plenário, não é à toa, o projeto teve que ser retirado porque não teria votos ali para ele poder ser votado e ser aprovado. O governo queria muito isso, Arthur Lira queria isso e juntos não conseguiram. Então, de fato, se tem um problema escancarado aí com essa derrota no marco do saneamento.